talvez navegando no mundo dos mangás, você já tenha visto essas duas situações. A primeira é você encontrar um mangá incrível, mas quando você vai procurar para ler, não tem português. E a segunda situação não tão legal é quando você já tá lendo um mangá e você percebe que pararam de traduzir ele. E para nunca mais passar por situações assim, a melhor solução é aprender japonês. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um passo a passo de como você pode aprender japonês para ler mangá. E nunca mais depender de nenhuma tradução. Mas antes de começarmos eu preciso te dar um aviso aqui. Se você já viu o vídeo como aprender japonês, isso aqui vai ser muito parecido com aquele, só que vai ser específico para aprender mangá, tá bom? Então talvez alguns conceitos são repetidos, mas né, se você quer focar em aprender para mangá, eu recomendo ver esse vídeo aqui também, tá bom? Dito isso, vamos lá. Não sei se você sabe, mas na língua japonesa existem 3 principais sistemas de escrita: hiragana, katakana e kanji. O hiragana e o katakana ambos possuem 40 caracteres cada, e a sua grande maioria são compostos por sílabas. Outra informação muito importante sobre esses dois é que ambos representam os mesmos sons. Mas já sei, eu entendi que é diferente, mas qual a diferença de um para outro se representam os mesmos sons? A principal diferença é o contexto que eles são usados. Por exemplo, com o hiragana a gente pode escrever qualquer coisa em japonês, até mesmo as palavras que são normalmente escritas com kanji, né? E agora o katakana ele tem um uso bem específico mesmo, que é escrever palavras que têm origem estrangeira. Por exemplo, a palavra cake, que vem de cake, né, que é bolo em inglês. Outro uso é para escrever onomatopeias, né, por exemplo, doki doki, que é o som do coração batendo rápido, né? Eu falei que o hiragana tem 40 e katakana tem 40. Somando, são 80. Você pode estar preocupado achando que é muita coisa para aprender, mas eu tô aqui, tá? Eu vou ajudar e você ganhar um tempo nisso. A primeira coisa que você pode fazer para ganhar tempo no aprendizado desses dois é aprender apenas a ler, né? Isso vai economizar um tempo muito grande no início dos nossos estudos. E como o foco aqui é aprender a ler, você pode ignorar completamente a escrita, pelo menos por agora, né? E aprender o hiragana e o katakana é bastante simples se você usar o método de repetição espaçada. Eu não vou explicar a parte técnica aqui, mas vou explicar o mínimo que você precisa saber para entender como é que funciona. O método de repetição espaçada é um método onde a gente repete mais o que a gente sabe menos e repete menos aquilo que a gente sabe mais, entendeu? É focar mais naquilo que está difícil e focar menos no que já está fácil, né? Eu acho que a lógica é bem simples. E o programa que a gente vai estar utilizando para isso é o Anki. E ele funciona de maneira bastante simples. Ele te dá um cartão que mostra a parte da frente e você tem que adivinhar qual é a parte de trás, né? E o que você faz aqui para aprender a ler? Na frente você coloca a letra em japonês, por exemplo, A, né, do hiragana, e no verso você coloca o som, né, a letra A, ou até mesmo um áudio se você achar que precisa também, né? Eu não vou ensinar como você faz isso no programa, né? Porque tem um vídeo aqui chamado Como Aprender Japonês com Anki que te ensina tudo isso, tá bom? Então, vamos continuar. Com o hiragana e o katakana aprendidos, a gente pode dar o nosso próximo passo, que é aprender duas coisas em conjunto: a gramática e o kanji, né? Eu sei que pode ser um pouco complicado dividir entre os dois, mas é o que eu tenho achado mais eficiente e funciona muito para mim. Eu falei que vai ser gramática e kanji, né? Então vamos começar aqui com a gramática. Você precisa entender como é que funciona a gramática do japonês. E para isso, eu recomendo você aprender toda a gramática de nível N5. Caso você não saiba o que é nível N5, não é nada mais, nada menos do que o nível mais básico da prova de proficiência. Lá os níveis começam em N5, do mais básico, até o N1, que é o mais avançado. E por que eu recomendo você seguir essa sequência? Porque você fica menos dependente do professor, né? Por exemplo, se você estudar um N5 comigo e por algum motivo você encontrou outro professor ou encontrou outro livro, você continua avançando seus estudos agora no N4, né? Depois N3, N2 e N1, né? Seguir essa ordem fica muito mais fácil de você ter noção do que precisa aprender ainda, tá bom? E voltando na gramática,
Para aprender isso é bastante simples. Você precisa de um material que te explique o tópico gramatical e também te dê uma frase de exemplo para que você adicione no Anki. E um exemplo desse formato de estudo você encontra aqui nos vídeos aqui do canal, né? Eu te mostro uma frase completa, a gente analisa cada pedaço e no final você adiciona essa frase no Anki e memoriza. Dessa forma você vai memorizar o tópico gramatical. Mas recapitulando para que fique claro, no Anki, na frente do cartão, fica a frase de exemplo com o tópico novo que você aprendeu. Por exemplo, adjetivo. Vai ter a tradução das frases e também uma breve descrição da gramática, caso precise. É um modelo bastante simples. Eu sei que inicialmente a gramática pode parecer um pouco confusa se comparado com o português, mas aí é questão de costume, tá? É realmente muito simples, mas pode levar um tempinho considerável porque são muitos tópicos, né? A gente está aprendendo a gramática toda de uma língua nova. É comum levar um pouco de tempo para absorver tudo. Enquanto você está estudando a gramática, eu recomendo que você aprenda os 80 kanjis mais básicos, que são aqueles que a gente também encontra no nível N5. E quando eu estou falando aqui em aprender kanji, não estou falando em aprender a escrever, a gente vai ignorar essa parte. A gente vai aprender o significado de cada kanji. Não sei se você sabe, mas kanji significa ideograma chinês. Isso porque esse sistema de escrita foi importado da China e adaptado para o japonês, tá? Então, apesar de ter algumas semelhanças, esse kanji que é utilizado hoje no Japão é japonês. Cada kanji tem entre 1 a 3 significados principais. Por exemplo, esse aqui pode ser tanto dia como sol. Então, o que você deve fazer é associar esse símbolo com a sua ideia, né? Vai ser como se fosse um jogo de memória. E novamente, não vou estar explicando a parte técnica aqui. Lá no vídeo Como Aprender Japonês com Anki, eu ensino também como você pode fazer isso aqui no Anki. Mas não tem segredo, né? Na frente vai ser o símbolo e no verso vai ser o significado do símbolo. Uma repetição simples, porém eficiente. Depois de você aprender todos os significados dos kanjis mais básicos, tá na hora de você aumentar o seu vocabulário, né? Que atualmente deve ser só as palavras que você aprendeu enquanto estava estudando gramática, né? E algo que você tem que levar para o resto da sua vida. Quando estiver aprendendo palavras em japonês, você não pode tentar memorizar palavras soltas. Isso aumenta muito e muito a dificuldade. Quando você estiver aprendendo palavras, né, vocabulário em japonês, você tem que aprender elas dentro de um contexto. Ou seja, dentro de uma frase. E para isso você pode usar tanto vídeos no YouTube, que ensinam japonês, né? Quanto livros focados em expandir vocabulário, que seguem os níveis da prova de proficiência. Por exemplo, vocabulário do N5, do N4, do N3, né? Esse tipo de livro é muito bom para esse propósito. Lá no início dos meus estudos, existia um chamado Tango, né? Acho que ele ainda sai hoje. Mas tem um porém, né? Ele é inglês, né? Então só esse fato aí já dificulta para algumas pessoas. Isso porque, se você está aprendendo japonês, não quer dizer que você já deva saber inglês, né? Não faz sentido você ter que aprender uma língua para depois aprender outra. Cara, isso dá pra gente cortar isso, né? E pensando nessas pessoas, eu criei uma alternativa em português que segue a mesma ideia, né? Um livro cheio de frases, seguindo os níveis da prova de proficiência. Atualmente, já tem o de N5 disponível. Se Deus quiser, esse ano ainda sai o de N4 também. Caso você queira conhecer mais sobre o livro, eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Quando você pegar o Tango N5 ou o Gambare N5 para estudar, você vai entender porque eu falei para estudar o kanji antes. Porque quando você estiver estudando, você vai ver que muitas palavras em japonês que tem esses kanjis possuem a mesma ideia do kanji. Um exemplo de palavras onde o sentido dos ideogramas é muito parecido com a palavra é a palavra honha, né? Que ela é composta pelo kanji de livro e um kanji que significa tanto loja como telhado. Se a gente fazer uma análise dessa palavra apenas considerando o ideograma, vai ser algo assim, né? Um lugar coberto, um lugar com telhado, que tem livros, né? E esses dois kanjis no final significa livraria, né? A loja que tem livros.
Saber os componentes de uma palavra ajuda demais na memorização. E para a gente aprender vocabulário com Anki é bastante simples. Na frente a gente coloca uma frase em japonês com as palavras novas, de preferência uma palavra nova por frase, né? E no verso a gente coloca a tradução dessas palavras e outras coisas que sejam necessárias, como por exemplo a tradução completa da frase. E é só ir e a gente estudar. Então a sequência de estudos fica assim. Primeiro você aprende o hiragana, depois você aprende o katakana, depois você aprende a gramática de nível N5 junto com o kanji de N5 e por último você aprende vocabulário de nível N5. E depois desse vocabulário do N5 você continua assim até o N3, né? Aprende a gramática do N4, mais o kanji do N4, depois o vocabulário do N4. Depois a gramática do N3, o kanji do N3 e depois o vocabulário do N3. A partir do N3, as coisas ficam um pouco diferentes. Você apenas vai estudar a gramática do N2 e o kanji do N2 e depois vai parar. Porque a partir desse momento, a gente vai aprender vocabulário diretamente dos mangás. Eu sei que o caminho foi um pouquinho grande pra gente chegar aqui, mas a partir daqui as coisas vão evoluir muito rapidamente na direção que você quer. Isso porque a gente já criou um vocabulário essencial e um conhecimento amplo de ideogramas que vai ser muito, mas muito importante na hora de ler mangá. Então, a partir daqui, o mangá vira nosso principal material de estudo, né? E a maneira que a gente vai estar estudando com o mangá é bastante simples. Em vez da gente estar pegando as frases dos materiais, a gente vai estar pegando as frases do mangá, né? Você lê o mangá, procura uma frase onde tem uma palavra que você não conhece e pega essa frase e passa pro Anki, né? Bem simples, bem tranquilo. Se te ajudar, você pode tirar foto do mangá, né? Mas se você quiser escrever a frase, tem um vídeo aqui no canal ensinando como escrever, né? Utilizando hiragana, katakana e kanji no computador. Também funciona, né? Independente do que for, né? Na frente a frase em japonês e no verso o que você precisa para aprender. E quanto mais palavras você aprender desse material, mais fácil vai ficar ler mangá. E se você continuar estudando, você vai chegar num ponto onde você só vai aprender coisas novas, né? Se você quiser, porque praticamente vai estar lendo como um nativo, né? E um sinal claro para isso vai ser quando você lê um volume todo de um mangá e perceber que só teve uma ou duas palavras que você não sabia. E mesmo você não sabendo a tradução dessas palavras, sabendo os kanji que compõem a palavra e o contexto que aquela palavra aparece, você provavelmente consegue deduzir o significado sem procurar no dicionário. Outra coisa que você pode estar em dúvida em relação a esse método para aprender a ler mangá em japonês é a questão que eu já tinha comentado aqui no canal, a questão do input, né? Que nada mais é do que consumir conteúdo nativo em japonês, seja em vídeo ou apenas em texto, né? E nesse contexto que a gente está vendo aqui, também é importante fazer isso, né? Porém, para a gente é mais útil se você fizer isso só depois que você passar um tempinho aí estudando só com mangá. Não que começar antes seja inútil, né? Mas é bom que, como o foco é leitura, a gente foque na leitura, né? Então, se você tiver um tempinho a mais, quando você terminar o vocabulário do N4, você já pode fazer o input, que é bastante simples de fazer. Você vai atrás de um vídeo em japonês que tem alguma situação na tela. Por exemplo, que conte uma história, que tem algo acontecendo ali, sabe? E o que você precisa fazer é assistir prestando atenção. É simples assim. Esse vídeo pode ser tanto anime, como um filme, como até mesmo algum vídeo de uma VTuber japonesa jogando alguma coisa, né? Tem que ser coisas nesse sentido, né? Frases em japonês dentro de um contexto e que esse contexto seja de um japonês nativo. E você não tem que ficar preocupado em entender tudo que está acontecendo ali, já que o input serve basicamente para fazer conexão do japonês que você estudou com o japonês do mundo real, né? O input é apenas essa ponte que faz isso. E uma última coisa sobre input é que não tem que ter nenhum tipo de legenda, nem em português, nem em inglês. Talvez em japonês, talvez, mas só quando você já estiver dominando bastante é o kanji que eu recomendo que você ative legendas em japonês. Porque isso vai fazer você ler mais rápido, né? Mas tirando essa situação específica,
o input não tem legenda nenhuma. É só o áudio em japonês com as coisas ali acontecendo. E uma questão importante é quanto tempo você faz isso. Mas como foca aqui em mangá, uns 20 minutos de input nativo ali diariamente deve ser mais do que suficiente inicialmente, né? Eu digo inicialmente porque quando seus estudos de japonês estiverem avançados, você vai substituir o estudo padrão, né, que é estudo de frases e análise de frases, só pelo input. Seu estudo vai ser consumir conteúdo em japonês, que no nosso contexto significa que seu estudo vai virar ler mangá em japonês. E só fazendo isso, você vai melhorar o seu japonês. Parece algo muito distante, mas é algo realístico e algo que pode acontecer e dar resultado. Como você pode ver, essa jornada de aprender japonês para mangá não é algo exatamente curto, mas dá frutos e belos frutos, eu diria, né? Isso porque você vai perceber que quando se traduz um mangá, muitas coisas perdem um sentido quando passa para português, né? Então, se você gosta de mangá, se você gosta da cultura japonesa, a melhor forma de consumir essas coisas é pelo japonês, é pelo idioma original. E eu posso ficar aqui horas e horas falando como é bom isso, mas você só vai entender mesmo que isso é realmente bom, isso é realmente incrível quando você passar por isso e conseguir atingir a fluência na leitura do japonês. É algo incrível, cara. Bem, pessoal, isso é basicamente o que eu queria mostrar para vocês hoje. E eu espero que alguma coisa que eu mostrei aqui realmente te ajude. É isso, te vejo no próximo vídeo e fui!